Após falha no sistema de internet da Câmara, deputados tentam votar hoje a proposta de emenda à Constituição dos benefícios em segundo turno. E sobre o assunto, a gente conversa agora com o deputado Cristino Áureo, do PP do Rio de Janeiro, que é relator dessa PEC. Tudo bem, deputado? Mais uma vez, bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Na verdade, são os destaques que precisam ser apreciados a partir de agora e, se houver alteração, aí sim teremos outra votação. Mas eu pergunto, é possível concluir essa votação ainda nesta quarta-feira, deputado? Bem-vindo mais uma vez. Sim, primeiramente, bom dia aí ao time da Jovem Pan. É um prazer estar de volta e, mais uma vez, reafirmando a nossa crença de que nós devemos, sim, enfrentar ao longo do dia de hoje e superar, primeiro, a dificuldade de natureza técnica, né, que nós tivemos ontem. Uma estranha pane envolvendo duas empresas que têm o dever de fazer um suporte uma da outra, né? Então, uma votação importante, uma votação com reflexos para toda a sociedade e que, obviamente, que o presidente Lira entendeu que seria mais prudente suspender a sessão, retomá-la hoje de manhã, corrigindo as falhas e apurando possíveis erros, irregularidades ou aquilo que ficar patente ao final. Mas o importante nesse momento é que nós possamos manter o foco, né? Nós já dissemos aqui em outra oportunidade que a PEC ela está muito madura, é objeto de uma discussão que não começou agora, né? Ela vem sendo travada principalmente por aqueles parlamentares que já entendiam necessário um conjunto de subsídios focalizados, um conjunto de desonerações de impostos por parte dos estados e mesmo por parte do governo federal, compondo uma cesta de soluções e que eu diria que o capítulo agora da PEC, né, essa etapa da PEC, eu diria que é um coroamento do conjunto dessas providências que não só o Brasil está adotando, vem sendo adotada por países nos 5 continentes, enfrentando a crise de combustíveis, a crise da inflação de alimentos, enfim, os desdobramentos em série de uma pandemia conjugada com uma guerra de grandes proporções. Deputado, agora os comentaristas. Felipe Sabará. Bom dia, deputado. Primeiro, desejar boa sorte aos trabalhos da Câmara. Espero que consigamos aprovar hoje esse projeto e lembrar, né, os telespectadores, quem nos ouve na Jovem Pan, que o Fique em Casa e a economia, a gente vê depois, destruiu, de fato, os empregos e a economia no Brasil, principalmente afetando os mais pobres e os mais humildes. Então, realmente, o governo e os deputados aí que estão lutando bravamente em prol dos brasileiros mais necessitados, mais humildes, em prol do Brasil, que vocês obtenham sucesso. Olha, muito obrigado. Vocês sabem que vencer uma batalha como essa pressupõe que nós tenhamos principalmente argumentos sólidos. Então, eu diria para vocês, primeiro, críticas que vêm sendo feitas do ponto de vista fiscal. Ora, toda essa arrecadação e o entesouramento desses valores, seja nos estados, seja na União, criou as condições para que nós possamos, somando incremento da arrecadação de tributos, dividendos da Petrobras que extra-orçamentários, que não estavam previstos no orçamento desse ano, porque ninguém previa no final do ano passado que a escalada de combustíveis fosse produzir esse lucro e, portanto, a distribuição de dividendos. Então, age corretamente o Congresso e age corretamente o governo ao direcionar esses recursos, porque eles foram feitos em cima do sacrifício da renda da população em geral, da população mais pobre e de todos nós que, quando chegamos, abastecemos um veículo ou andamos no transporte público ou compramos alimentos, tudo isso vem sendo onerado e chegou a hora de devolvermos isso para a população que pagou, né? E pagou de maneira absolutamente compulsória, não teve escolha. Então, esse momento
devolvermos para a população aquilo que foi apropriado de uma maneira que não estava previsto nos orçamentos. Então, não me venham dizer que contavam com isso para fazer equilíbrio fiscal, porque não é verdade. Deputado Cristino Áureo, a gente segue a entrevista com a pergunta da Amanda Klein. Deputado, bom dia. Tem uma questão anterior a essa, que é como seguirá a votação hoje. Ontem, quando Lira suspendeu, ele alegou que haveria problemas técnicos e uma possível suspeita, inclusive, de uma falha intencional dos servidores da Câmara, algum tipo de fraude, não se sabe. Fato é que ele chamou a Polícia Federal. Eu queria saber do senhor o seguinte: o Lira apresentou algum laudo da Polícia Federal que passou a noite lá tentando analisar, investigar esses possíveis problemas nos servidores da Câmara? E mais, quando Lira suspendeu essa sessão de ontem, ele manteve o quórum, que era muito elevado, de 479 deputados. Só que a oposição, inclusive alguns deputados com quem eu conversei hoje cedo, alegam que o regimento interno só prevê a suspensão da sessão por 1 hora. Portanto, você teria que abrir uma nova contagem de quórum hoje cedo. E parece que o Lira está fazendo isso, abrir um painel com uma contagem paralela. Os deputados têm que voltar hoje presencialmente à sessão para dizerem que estão presentes, embora possam votar remotamente depois disso. Como é que fica essa equação? A sessão prossegue com o mesmo quórum de ontem ou não? E existe algum auto da Polícia Federal depois da interrupção da sessão de ontem à noite? Olha, esse é um tema exclusivamente da alçada da mesa diretora. Então, eu não tenho agora, eu estou aqui já desde as 7h43 da manhã, mas muito focado no texto, né? na estratégia nossa, independentemente de qual seja o encaminhamento, qual seja a decisão da mesa, nós temos que formar maioria para, uma vez aprovado o texto original, texto base, nós discutirmos os destaques, mantendo o texto, é um texto negociado amplamente com o Senado, antes mesmo de chegar aqui na Casa. Quanto à apuração da Polícia Federal, de fato, nós não temos aqui elemento, né, pedido que esteja em curso. O presidente tomou essa decisão, na minha opinião, muito acertadamente, porque é estranho que sempre, em época de votação polêmica, e principalmente onde há uma proposição que claramente beneficia um conjunto grande da população, comece todo esse processo que acaba por, de alguma forma, afetar o funcionamento. Então, acredito que essa pergunta será melhor direcionada ao presidente Lira, tão logo ele esteja presente para abrir a sessão e encaminhar aqui. Realmente, eu estou aqui com foco total no texto e na defesa dos elementos. Tá bem? Deputado Cristino Áureo, agora a pergunta de Roberto Mota. Mota. Bom dia, deputado. O senhor apresentou de forma muito clara os argumentos que justificam a PEC, o principal deles sendo que medidas iguais a essa estão sendo tomadas por vários países ao redor do mundo. Por isso eu lhe pergunto, quem hoje, que forças políticas, que indivíduos ainda estão trabalhando contra a aprovação dessa PEC? Olha, Roberto, aqui tem uma grande incoerência de alguns setores, principalmente setores da oposição ao governo. Por quê? Sabem muito bem que essas medidas, elas têm um alcance, que é um alcance daquela população que frequenta o noticiário hoje, catando osso na porta de açougue, pessoas catando comida no lixo para tentar salvar alguma parte de um alimento que já está em processo de putrefação. É uma faixa de renda muito vulnerável, essa do Auxílio Brasil. Assim como a questão do auxílio gás e por aí vamos. Além da compensação a categorias que tiveram um impacto muito grande nos custos, como é o caso de caminhoneiros, como é o caso de taxistas, e tem cadastro. Porque, por exemplo, os motoristas de aplicativos, eu defendo que eles sejam incluídos desde que o governo federal consiga, no momento seguinte, na janela de tempo entre a aprovação dessa PEC, depois da eleição e o final do ano, ter um cadastro institucionalizado para essas situações. E aí, a oposição aqui discursa contra, cria todos esses empecilhos regimentais para atrasar a votação,
e depois vota a favor porque sabe que não pode ficar mal com a opinião pública. Ora, isso realmente é um papel muito ruim. Então, assim, acho que devia se assumir, olha, nós concordamos com o mérito e, portanto, vamos fazer aqui um entendimento, um acordo, e todo mundo votar. Você vê que o resultado final foi 393-14, com o voto da oposição, no mérito. Mas todas essas chicanas regimentais, elas acabam por atrasar, e no final, essa vitória é uma vitória de pirro. Por quê? Ela está prejudicando uma pessoa que tem fome hoje. Ela não sabe o que vai comer no dia de hoje. Essa é a tristeza de quem está morando num barraco de papelão, numa tenda, que está na fila hoje de um restaurante popular e que está sofrendo. Cada dia de adiamento aqui é um dia de sofrimento a mais. Bom, deputado, só para a gente encerrar rapidamente, mais uma vez sobre o apagão do sistema ontem, existe a possibilidade da votação desta terça ser cancelada? Se não, se aprovada em segundo turno a PEC, a partir de quando o dinheiro estará nas mãos dos beneficiários, o senhor acredita? Ainda em julho ou agosto? Olha, eu acredito sinceramente que a gente vai ter a correção dos fatores de tecnologia aqui, para que a gente possa votar a PEC, aprovar, superar os destaques, aprovar o segundo turno. E todo esse processo de promulgação, porque, como eu tenho dito, uma PEC ela se inicia e se encerra dentro do parlamento, né? Então, ela não tem nem possibilidade de veto, ela não vai ao governo, ela é promulgada e é encaminhada ao governo para que as áreas, né, os ministérios, em especial o Ministério da Cidadania e outros, possam preparar sua base de informações e fluxo de pagamentos. Então, respondendo a vocês, eu acredito que, vencida essa etapa hoje, promulgada no dia de amanhã, portanto, dentro dessa semana, que nós possamos, de alguma forma, ter a finalização e o pagamento da competência julho, aquilo que são fatos relativos a julho, iniciando-se os pagamentos em agosto e prosseguindo ao longo do ano, no prazo previsto da PEC até 31/12, e depois, durante o orçamento, a gente discute as possibilidades de continuidade. Nós vamos ter tempo, como eu disse, na janela entre a eleição e o final do ano, que é justamente quando nós vamos discutir a lei de orçamento anual. Deputado Cristino Áureo, do PP do Rio de Janeiro, que é relator dessa PEC, a Jovem Pan vai acompanhar os trabalhos no Congresso nesta quarta-feira. Até mais tarde, deputado. Muito obrigado. Um abraço para vocês aí, um bom dia. Abraço.